repreendemos agora e declaramos que receberemos de bom grado esta palavra em o nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém, igreja? Bênção, né, mais uma vez. Acho que uma terceira vez já nesse ano aqui. Brasília ficou quintal de casa, né? Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. E eu sei que Deus tem bênçãos para nós aqui nesse lugar. O Senhor, né, te trouxe aqui porque Ele tem um propósito na sua vida. Quem acredita, diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, o Senhor tem propósito. Mas fala com autoridade, olha nos olhos dele e diga, o Senhor tem propósito na tua vida. Amém? Quem recebe, diga amém. E, irmãos, e o interessante é que o propósito de Deus, o calendário dele é totalmente diferente do nosso. O propósito de Deus na nossa vida é certo que ele vai se cumprir, porém, no tempo de Deus, né? O tempo de Deus para nossas vidas. E aí, onde é que nós vamos... Vai ter que exigir de nós mesmos paciência, né? Nós vamos ter que usar a nossa fé no Senhor para que a gente venha realmente viver os propósitos de Deus nas nossas vidas. E eu queria, né, compartilhar uma mensagem com os irmãos. A palavra de Deus é em Êxodo capítulo 3, por favor. Êxodo capítulo 3. Amém. Quem achou, diga amém. Vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, pode ser? Só um minutinho. Enquanto a gente lê aqui alguns versículos. Diz assim, o versículo 2 em diante, a palavra do Senhor diz assim, ó, ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou, versículo 3, então pensou, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor mais uma vez? Podeis se assentar? Podeis assentar? Irmãos, olha que experiência tremenda, né? Nós estamos aqui no mês da família, né? Que maravilha, e deu certo de eu vir para cá no dia dos pais, que benção, né? Então matei 2 coelhos de uma pancada só, né? Eu vim para o aniversário da minha filha e acabei também recebendo a homenagem aqui do dia dos pais. Irmãos, nós estamos vendo a história de Moisés, você conhece muito bem quem foi Moisés. Moisés, né, ele vai dar continuidade, né, no propósito de Deus na família de um homem. Né, nós sabemos que esse homem também é Abraão. Nós sabemos que Deus chamou Abraão com um propósito, né, de abençoar a vida dele, de engrandecer ele, de derramar sobre a vida de Abraão toda sorte de bênção. Irmãos, porém, nós sabemos também que Deus vai permitir aquele povo morar numa terra, né, estrangeira, e eles vão servir ali, vão se multiplicar de tal maneira que eles vão
crescer, se multiplicando, aumentando, até um rei falar assim: olha, rapaz, esse povo, eles são muito numerosos, é um povo grande, nós temos que fazer alguma coisa com eles, porque se os nossos inimigos se levantarem contra nós, e se eles se aliarem a eles, nós estamos perdidos. Então, vamos colocar sobre eles um jugo pesado. Irmãos, e ali deu-se início à escravidão humana, praticamente, né? Ali, Faraó, né, injetou, né, trabalho pesado sobre aquele povo, e eles serviram o Egito ali por 400 anos, né, na escravidão. E o interessante, pastor Paulo, era que aquele povo estava naquele Egito, mas eles tinham uma promessa na vida deles. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão, diga mais alto, diga: não esqueça a promessa que Deus tem na sua vida. Você sabe que nós somos esquecidos demais, né? A gente esquece fácil as coisas. Nós temos uma facilidade de deixar as coisas passarem e a gente acabar esquecendo. Irmãos, aquele povo estava na escravidão, mas eles não esqueciam a promessa que Deus tinha na vida deles. E essa promessa, ela foi passada de onde? De pai para filho, de geração em geração. Iam se, né, caminhando essa promessa. Olha, nós somos escravos, mas temos uma promessa. Estamos aqui oprimidos, né, deprimidos, mas temos uma promessa na nossa vida. Uma hora o libertador vai chegar. Irmãos, e o povo, ele tinha informação, apenas informação, do Deus que eles serviam, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O povo tinha essa informação, ele não conhecia, eles não tiveram experiência com Deus como Abraão teve, eles não tiveram experiência com Deus como Isaac teve, eles não tiveram experiência com Deus como o próprio Jacó teve. Porém, eles tinham todas essas informações no seu coração e aquilo gerava neles esperança. Então, um momento da vida deles ali, Deus vai levantar quem? Moisés. Um homem que tinha tudo para ser, né, o faraó da época, o herdeiro do trono. Deus, irmãos, o propósito dele na vida de Moisés era muito maior do que o propósito que o Egito tinha para ele. E é assim na minha vida e na tua vida. Muitas vezes a gente fica se lamentando: puxa, eu perdi tanta oportunidade, eu perdi isso, perdi aquilo. Se eu estivesse lá na Bahia, minha vida era outra. Não, meu irmão, se Deus te trouxe aqui é porque o propósito que Ele tem na tua vida é maior do que o que Ele tinha lá na Bahia ou em outro estado, em nome de Jesus, amém? Ah, se eu estivesse na igreja da minha vida. Não, Deus tem um propósito para você aqui. E a Bíblia fala, claro, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, Deus olhou para Moisés e talvez Moisés não tinha nessa dimensão da grandeza do propósito de Deus que o próprio Deus tinha para a vida dele. Assim somos nós, né? A gente tem a promessa dentro de nós, mas nós não temos a noção, nós não temos a dimensão, nem sequer imaginamos como será o trabalhar de Deus na nossa vida. E aí, Moisés, sabendo que o seu povo estava naquela situação, você sabe que ele vai ferir ali os egípcios, e vai fugir para o deserto. Ali já era o quê? Era um propósito de Deus, dizendo: você vai libertar o povo, mas não dessa maneira. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos, mas não dessa maneira. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E ali ele vai ser conduzido ao deserto. 40 anos vai se passar na vida de Moisés sendo tratado. Ou seja, a cultura que Moisés adquiriu, né, os hábitos, o pensamento, a maneira que ele vivia no Egito, os deuses que ele, né, adorava ali no Egito, Deus foi limpando dele tudo ali, tirando da mente, tirando do coração. Um homem que agora era, né, para ser faraó, para ser o imperador de uma nação, agora se vê pastoreando ovelha, né, um negócio muito contraditório, né? Então, Deus, primeiro, Ele quer, né, nos levar a um nível de humildade. Deus quer nos levar a um nível de simplicidade. Deus, a grandeza de Deus, ela não vai ser expressada, né, aqui, irmãos, através da minha vida, da tua vida,
não vai ser, né, com, puxa, esse homem é muito inteligente, essa mulher é um crânio, ela tem um QI avançado, né? Não, Deus, ele, ainda que você possa ter tudo isso, mas que tenha um coração humilde, um coração simples, e é onde Deus vai ser exaltado através da tua vida, amém? Então, mas é contraditório porque o cara que era para sentar no trono agora está cuidando de ovelhas. E aí, chega uma hora, você sabe que ele vai subir no monte ali com uma intenção de juntar a ovelha que saiu do rebanho, e ali ele vai ter uma experiência tremenda com Deus. E é aqui que nós queremos falar um pouco. Irmãos, ele vai começar a viver algo com Deus, a ter momentos com Deus, talvez ele jamais um dia imaginou de viver. Ele não conhecia, ele só tinha apenas informação. E quando ele chega ali naquele monte, talvez numa caverna, não sei, e ele se depara com uma chama de fogo em um espinheiro, aquilo dali, os olhos dele é como se uma escama cai dos olhos dele, ele vai ver algo que ele nunca viu antes. Deus vai começar a se revelar para Moisés. Deus quer se revelar para ti e para mim hoje aqui nesse lugar, amém, irmãos? Quem quer ver a glória de Deus nesse lugar hoje aqui? Só depende de nós. Então, é como se uma escama caísse dos olhos de Moisés e ele vai contemplar aquela chama ali naquele fogo, e aquilo vai trazer nele, sabe, uma vontade, um desejo de estar mais perto dali, de conhecer mais aquilo que está acontecendo. Ele talvez não está entendendo nada do que está acontecendo, mas o coração dele deseja. O coração dele quer estar mais perto daquilo que seus olhos estão contemplando. Irmãos, eu tenho certeza que se nós, né, começarmos a determinar a nossa vida com Deus em fé, em graça, em temor, nós vamos começar a ver o agir de Deus na nossa vida também. Irmãos, tem pessoas que estão na casa do Senhor, mas eles não conseguem mais enxergar, sabe, a grandeza de Deus, o agir de Deus na vida deles. Os olhos deles estão tapados devido a, sabe, tantas coisas negativas que ele olha para dentro dele, e ele consegue ver tantos problemas, tantas dificuldades, mas não consegue mais ter experiências com Deus. Eles não conseguem viver momentos com Deus, e assim, se nós não tivermos cuidado, a igreja vai caindo para esse lado, deixando de ver as maravilhas de Deus. Nós vivemos numa geração, num mundo que está sobrecarregado de problemas, irmãos. É problema para todos os lugares. Mas nossos olhos têm que começar a enxergar o sobrenatural. Algo sobrenatural estava acontecendo ali e Moisés enxergou, e é isso que nós precisamos enxergar também. O mesmo Deus que, né, se apresentou a Moisés naquele monte está aqui hoje também. Nós precisamos enxergar as maravilhas sobrenatural de Deus em nós. É isso que a igreja quer, é isso que Deus quer. O que adianta nós termos apenas informação e não vivermos experiência com Deus? Deus não quer que você e eu tenhamos apenas informação, Ele quer que a gente viva a experiência com Ele. Talvez você tenha deixado de viver as experiências com Deus que você viveu há anos atrás, você até esqueceu. Deus já fez tantas bênçãos, quem já recebeu o milagre, diga glória a Deus. Então, mas se você procurar na tua mente, você vai lembrar agora, porque você está sendo despertado para esse ponto. Mas quantas vezes a gente está ali, irmãos, se lamentando, reclamando, né? Perdimos tantas coisas. Moisés poderia estar ali se reclamando: rapaz, eu perdi, né, o meu cargo, perdi a minha posição, perdi, sabe, a minha honra. Talvez ele poderia estar se lamentando, não, mas aquelas percas levou ele a ter grandes experiências com Deus. Então, a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu não sei qual é a tua condição hoje, eu sei que você vai começar a viver, né, o sobrenatural de Deus na tua vida outra vez. Deus vai trazer de volta isso que você um dia deixou escapar, você perdeu. Irmãos, e a primeira experiência, os olhos de Moisés vai enxergar coisas tremendas. Ele não agora só vai ter uma informação, mas ele vai contemplar a glória de Deus na vida dele.
E é isso que Deus quer para mim e para você hoje. Ele quer que você enxergue com os teus olhos espirituais as promessas dele na tua vida. Ele quer que você enxergue o sobrenatural, a grandeza dele na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. As pessoas muitas vezes vêm dar um testemunho aqui, né, ou qualquer denominação, a gente puxa, que maravilha, que bênção, e aplaude, e dá glória a Deus, mas é como se nós estivéssemos cegos de novo. Aquele fogo que Moisés viu, irmãos, nós precisamos enxergar ele dentro de nós também. Eu quero esse fogo dentro de mim. Quem quer essa chama de novo? Deus quer derramar Ele quer reacender de novo essa chama. As pessoas olhar para você e ver a chama, né, o fogo de Deus, irmãos. E o fogo de Deus é tremendo, né? É assim, ó, à medida que a gente vai buscando a Deus, na medida que a gente vai tendo uma intensidade com Deus, de busca, de entrega, essa chama ela começa a arder dentro de nós. Sabe, o mesmo sentimento que Moisés teve, isso aconteceu comigo e acontece contigo. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser qualquer momento. A chama, quando ela começa a acender, a gente não quer se distanciar dela. A gente quer se aproximar dela. Não é verdade? Moisés falou assim, eu preciso me aproximar mais desse fogo. Eu preciso estar mais perto dessa chama. Então ele desejou. Como é que está o nosso coração, irmão? Desejoso as coisas de Deus? A gente está servindo a Deus como? Quando dá tempo? Quando eu tenho tempo? Se der certo? O que tem sido prioridade na minha vida e na tua vida? É o fogo de Deus. Porque esse fogo, irmãos, ele não se apagou. Talvez ele pode estar fumegando, né? Mas hoje o sopro de Deus vai vir. E essa sarça que um dia ardeu, ela vai arder de novo, aleluia. E ele ficava assim, êxtase, né? Impressionado, porque o espinheiro não se tornava assim cinza. Porque o fogo de Deus, irmãos, ele não destrói, ele edifica. Amém, irmãos? Diga comigo, o fogo de Deus não destrói, ele edifica. Você pode aplaudir Jesus nesta noite, amém? Aleluia, o fogo de Deus, ele não consome, ele edifica. E, irmãos, ele foi se aproximar mais. Ele falou, eu quero mais. Eu quero essa chama mais dentro de mim. Eu quero sentir... Porque o fogo é assim, né? Você pode estar metros assim dele, dependendo da dimensão daquela chama. Ele vai, né, aquecer o teu corpo. E o que a gente quer fazer? Fugir dele, né? Não, eu vou me afastar, porque senão... Você está no pé da churrasqueira ali, você sente a temperatura, né? A brasa acesa ali, você fica mexendo a cara de longe, assim. Mas o fogo de Deus, ele nos leva para mais perto. Então, se está tendo essa intensidade de busca, essa entrega, exalta a Deus, porque a chama está ardendo dentro de ti. Mas quando você vê as pessoas, né, se afastando, perdendo a comunhão, só sentava na frente, pastor, agora nem senta mais, fica em pé lá atrás. O assunto agora já não é mais a palavra de Deus, rapaz, amanhã tem uma corrida aí na porta da igreja, é um bate-papo, é um vai e vem, você não entende, mas a gente olha e a pessoa até mostra que está tudo bem, mas a chama dentro dela já, olha, está apagando aos poucos. Mas hoje o Senhor quer reacender de novo. Ele quer que essa chama cresça dentro de você. Ele quer que essa chama cresça dentro dessa igreja. Ele quer que essa chama cresça quando você sair, né, mencionando a palavra de Deus, fogo vendo sair de dentro de ti. Aleluia. Rios de água viva venham jorrar do teu interior e venha, né, produzir vida eterna na vida de outros corações. Amém, igreja? É isso que Deus quer da igreja dele. É isso que Deus quer para mim e para você, meu irmão. E ali, segunda, terceira experiência que Moisés vai ter com Deus, ele vai ouvir a voz de Deus. Que
coisa, né? Nós precisamos estar sensível para ouvir a voz de Deus. Moisés, ele viu a chama, ele sentiu a chama queimar nele, e agora ele ouviu a voz de Deus. Na medida que ele desejou se aproximar da sarça, Deus fala com ele. Irmãos, não tem culto melhor na igreja ou na nossa vida, a não ser aquele quando você ouve a voz de Deus. A igreja tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus. Deus, ele não é mudo. Sua boca não está fechada, travada. Deus fala ainda nos dias de hoje, irmãos. Quem crê, diga glória a Deus. Deus fala ainda nos dias de hoje. A pergunta é, e você responde para si mesmo, você tem ouvido a voz de Deus? Ou só tem ouvido a voz dos pregadores? Quando alguém prega e mexe com a tua estrutura, com as tuas emoções, você não tem... A gente diz assim, puxa, mas o pastor ali, nossa, ele prega demais, não é assim? Não é o pastor, é porque você ouviu a voz de Deus. Você está sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, amém, igreja? Mas quando a pessoa começa a cochilar no culto, ela começa a dar um sono, uma preguiça, um peso espiritual, é porque ela não está mais, né, conseguindo discernir a voz de Deus. Esteja sensível, precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo, irmãos. Precisamos estar sensível ao que o Senhor diz à igreja. A Bíblia fala, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Senhor quer falar contigo aqui neste lugar. O Senhor quer que você saia desse lugar com um propósito, com um objetivo. Sabe, que você e sua casa servirá ao Senhor para todo sempre, em nome de Jesus, aleluia. Deus te chamou para dar continuidade no propósito dele na sua casa. Ele levantou Moisés porque ele tinha um propósito, uma promessa na vida de Abraão. E ele levantou aquele homem com esse propósito, eu vou trazer de volta, eu vou reacender essa chama, né, que o povo já deixou se apagar dentro dela. O povo só tem apenas informação, agora eles vão ouvir a minha voz, eles vão ver os meus milagres, eles vão contemplar a minha glória sobre aquela nação, aleluia. Irmãos, e Deus entrou naquele Egito através de Moisés, e você conhece a história, mas o que é mais impressionante nesses versículos que a gente leu, é o versículo de número 6, por favor. Lê comigo aí, por favor. Versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Êxodo 3, versículo 6 diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teus, o Deus de... Fala comigo, Deus de Abraão. Eita, fala mais alto, Deus de Abraão. Olha, quem foi Abraão, irmãos? Você reconhece Abraão como? Qual o título, né, que Abraão, né, recebeu de Deus? O pai? Então, pastor Paulo, numa família tem que ter fé. Aí Deus começa a se apresentar, se identificar para eles. Eu sou o Deus de Abraão. Moisés, eu tinha certeza que ele já ouviu. O pai da fé. O pai da fé. Irmãos, uma casa tem que ter fé. Uma casa sem fé é uma casa praticamente morta. Uma casa que não tem fé é uma casa que não agrada a Deus. Nós somos provados todos os dias na nossa fé. Quem tem fé aqui, diga amém, irmãos. Amém. Mas é uma fé, como é que é o estado dela hoje? Como é que ela se encontra? Né? Somente, né, por você estar aqui nesse lugar, isso quer dizer que você tem fé? Não. Nós somos desafiados todos os dias na nossa fé. E Deus estava dizendo, olha, Moisés, é pela fé que eu vou resgatar aquele povo, você precisa crer.
Você precisa acreditar que eu vou usar a tua fé para transformar o coração daquele povo. Eu vou usar a tua fé para entrar naquela nação e destruir ela e libertar o meu povo. O próprio Moisés falou assim, Senhor, mas como é que nós vamos fazer isso? Senhor, como é que eu vou fazer isso? Porque nem falar direito eu sei. É por meio da fé. Você quer vencer? Você quer crescer? Tem que ter fé, irmãos. Se não houver fé, você não vai ver a ação de Deus na tua casa. E nós não podemos deixar de viver a nossa fé. A igreja, todos os dias ela tem que ser, provada na sua fé. Quando você é provado, eu estava compartilhando com o irmão, né, que nós estamos assim, irmãos. Quem tem projetos aqui, diga glória a Deus. Mas primeiro a gente faz o quê? Uma lista, né, de todas as nossas despesas. Aí vai diminuir, subtraindo, né, do nosso salário. E aí vai, isso aqui é para isso, aqui é para isso. Aí quando chega lá no final, sobrou R$30. Aí sabe como é que a gente olha para aquilo e fala, isso aqui não dá para fazer nada. Perdemos a fé. Estamos agora sendo pessoas, calculistas, vivendo o natural. A igreja, irmãos, ela não pode viver o natural, ela é um ser espiritual. Então nós temos que entrar no mundo espiritual e resgatar aquilo que é nosso, pegar aquilo que é nosso em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? A última vez que eu vim aqui, eu fui provado na fé. Eu acho bom vir para Brasília, que todas as vezes que eu venho, algo de bom acontece na minha vida, né? Pela fé. Então, se você não pegar, eu pego aqui e levo para lá. Eu sei que eu tinha um negócio aí, o Jefferson tinha um caminhão para comprar, vender, e ele falou, Maior, compra esse caminhão. Eu não disse que não comprava, irmãos. Sem dinheiro eu falei, compro na hora. Aí, eu digo, vamos olhar esse caminhão. Foi o Paulo e eu, né? E ele lá olhar, o irmão Marcos. Quando eu bati os olhos no caminhão, eu já enxerguei logo esse caminhão bem. Eu falei para o Paulo, eu alugo ele lá na prefeitura. Alugo na hora. E aí, Maior, vamos negociar? Não, liga o motor aí. Irmão, não entendi nada de carro, de caminhão, nada. Liga esse caminhão aí. Ligou, eu digo, tá bom. Caminhão tá bom. Irmãos, eu sei que o negócio vai e vem, aí eu caí na mão do Ariel, ó. Ariel, rapaz, Ariel, esse negócio não é 8 mil e pouco por mês. Eu digo, meu Deus do céu. Rapaz, não tem como baixar não, rapaz, não consigo não. É isso mesmo. E está bom. Vamos ver o que é que vai dar. Irmãos, o Jefferson perguntou, quanto é que tu tem para comprar o caminhão aí? Quanto é que tu vai dar de entrada? Eu digo, nada. Oxi, mas tu vai levar um caminhão 75 mil, ele estava pedindo 95. Eu falei, eu dou 75, sem nenhum real. Sem nenhum real, eu falei, eu dou 75. Ele, como que é? Eu digo, eu vou levar o carro. Eu digo, chega lá, eu sei o que é que eu faço. Irmãos, eu sei que o negócio vai, fechamos o negócio. A mulher falou assim, meu Deus. Olhava assim, como é que vai acontecer esse negócio? Eu falei, comprei o caminhão, meu coração se alegrou. Irmãos, eu já não pensei mais nem em dívida, não pensei mais em nada. A minha alegria é que eu adquiri um bem. Aí, quando eu chego lá, aí o Jefferson falou assim, rapaz, me dá pelo menos uma entrada aí. Disse, tá bom, para mim não comprar sem entrada, eu dei 1.500 para ele, irmão. 1.500 reais. Eu fui provado na fé. E eu recebi uma palavra que o pastor Paulo falou. Ele falou, olha, a oportunidade é agora. Irmãos, eu catei aquela palavra. Se desse errado, eu ia dizer, pô, foi o Paulo que mandou. Eu recebi a palavra. Olha para o seu irmão e diga para ele, receba a palavra de Deus na tua vida, amém? A palavra do Senhor diz assim, olha, crê no profeta e eu acreditei. Irmãos, aí eu cheguei no Maranhão, fui mostrando para todo mundo, comprei o caminhão. Irmãos, que a bênção, você tem que começar a contar ela. Pela fé eu comecei a contar, comprei o caminhão, e o povo, ai pastor, que bênção, né? Que maravilha. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou pagar agora? Como é que eu vou pagar?
Irmãos, quando eu cheguei no Maranhão, um dia depois, eu sou o presidente da associação de taxista lá. O rapaz falou assim, a menina me ligou, rapaz, eu estou querendo comprar uma vaga de táxi. Eu digo, e eu estou para vender. Quanto que é? Eu digo, 12 mil. Ela falou, pois eu quero. Eu digo, olha que benção, irmão. Já vi o sobrenatural, ó. Se eu fico de braço cruzado. Na hora eu digo, agora como é que eu faço? Eu fiquei pensando, eu vou mandar esse dinheiro? Não, eu vou segurar ele aqui, não vou mandar não. Vou ver o que é que vai dar. E eu sei que quando o carro foi chegar no Maranhão, foi mais 20 mil. Eu falei, obrigado, viu, Jesus? Muito obrigado. Chegou o primeiro mês da parcela, quase 9 mil reais. Eu falei, e agora? Aí outro cara falou, rapaz, eu estou querendo comprar uma vaga de táxi. Eu tenho para vender também. Irmãos, no dia da parcela eu vendi a vaga de táxi. Aí eu falei, Deus, agora o próximo passo é jogar esse caminhão na prefeitura. Irmãos, no dia 10 do mês passado, que eu paguei a parcela, o gestor ligou e disse, rapaz, eu estou querendo alugar teu pipa. Eu digo, é para alugar. Irmãos, quando você age pela fé, quando você sabe que você tem fé, que o Deus que você serve é o Deus de Abraão, é o pai da fé, você não pode ficar de braço cruzado. Eu estou contando o testemunho de vida que eu vivi, que muitas vezes você perde a oportunidade porque você serve o Deus de Abraão, que é o nosso pai na fé, mas a tua fé está guardada. Você tem que usar a sua fé. Na tua casa tem que ter fé. Na sua casa, se você não começar a expor a sua fé, até os seus próprios filhos não vão acreditar nela, não acreditar no teu servir a Deus. Porque você é desafiado, mas você não fica fazendo, querendo viver sempre o natural. Olha, e eu louvo a Deus. Até aqui me ajudou o Senhor, aleluia. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu poderia chegar lá, eu falei assim, ontem mesmo eu falei, Ariel, segunda-feira, que quando cai no final de semana eu não pago ninguém. Só pago na segunda. Quando foi hoje, o responsável lá pelo pagamento falou assim, manda o teu Pix aí que eu quero pagar agora a parcela do caminhão, do teu salário. Irmãos, aluguei o caminhão lá por 7 mil reais. Olha que benção. Mas eu usei minha fé. Uma palavra que o pastor falou assim, olha, a oportunidade é essa. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus, mas com a nossa fé guardada. Põe a mão no seu ombro aí, no ombro do teu irmão e diga assim, olha, a partir de hoje, chacoalha ele e diz assim, a partir de hoje, você vai viver na fé, diga. Vai viver na fé, diga. Você vai usar a sua fé, diga. Amém? Quem vai usar a fé aqui, diga glória a Deus. Então você aplauda esse Deus poderoso, amém, igreja? Aleluia. É usar a fé, irmãos. Se você não usar, olha, Deus falou para Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, Moisés. O Deus de Abraão, o pai da fé. Você sabe que Abraão foi desafiado na sua fé em todas as áreas da vida. Ele foi provado e aprovado. Nós estamos, como igreja, irmãos, talvez mancando na fé. Estamos vivendo só em lamentação. E é isso que muitas vezes a gente tem, os testemunhos têm sido escassos no meio do povo de Deus. Porque a gente está vivendo o natural. Está ali, graças a Deus, pago o plano de saúde, eu tenho tudo direitinho. A gente está focado só nas nossas despesas, irmãos. A gente faz um levantamento, então, a gente fica lutando para ser um bom administrador. Um bom administrador. Hoje a gente estava... As administrações é isso. Ei, olha, você não pode gastar mais do que você ganha. Isso aí todo mundo já sabe. Aí é aula de administração. Irmãos, e a aula da fé, cadê? É isso que nós temos que viver, a fé. O Deus da fé está aqui nesse lugar, amém? E Ele quer acender essa chama de novo dentro de ti. Ele quer que você desafie as trevas. Ele quer que você, envergonhe Satanás, o império das trevas, por meio da tua fé, em nome de Jesus, irmãos. Muitas vezes, olha, uma vez eu expliquei, acho que eu dei esse testemunho aqui, eu fui orar numa igreja lá, irmãos, aí a gente fez um ato profético,
Eu e minha esposa de um lado e do outro. Irmão, quando a gente orou por uma mulher lá, a mulher manifestou demônio. Sabe o que é a igreja? A maioria dos irmãos saíram correndo da fila, com medo do demônio ali que a pessoa estava manifestada. Eu digo, ei, irmãos, para aí. A igreja nunca viu aquilo dali. Eu falei, Satanás, em nome de Jesus, vem para cá. Fica de joelho aí. Tu só vai sair daí agora quando eu orar por esse povo tudo, irmão. A velhinha lá ficou de joelho até. Quando eu orei pelo povo tudo, agora, irmão, vamos expulsar esse demônio aqui. Aí a igreja se levantou. Mas a igreja com medo. Perderam a fé. O inimigo envergonhando o povo de Deus. Ei, quem tem fé, meu irmão, o diabo é que é envergonhado todos os dias, em nome de Jesus, amém? Quando nós usamos a nossa fé, o diabo é humilhado, ele fica torcendo ali, trabalhando para ver a nossa derrota, para ver o nosso fracasso, mas o justo viverá da fé. Então, use a sua fé, ela é a chave. Na sua casa, pastor, lá está todo mundo enfermo, minha família, está todo mundo com problema, minha família é incrédula demais. Use a sua fé, porque a Bíblia fala que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. É a fé que vai te levar isso daí, você salvar a tua família, salvar a tua casa, salvar os seus filhos, seus pais. É por meio da sua fé. E aí, você tem usado ela? Sabe, as pessoas, quando a gente tem alguém doente, a primeira coisa que a gente já se preocupa, liga para a ambulância, liga para o médico, liga para o nosso médico aí. A pessoa tem um médico de estimação, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é orar. Vamos orar aqui. Vamos usar a nossa fé. Vamos impor a mão, vamos repreender esse mal, vamos repreender porque nós somos, sabe, o pai da fé, ele é comigo, ele é contigo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é conosco, aleluia. Essa fé está dentro de nós vamos usar ela, e eu creio em nome de... Irmãos, esses dias eu estava lá, nós estávamos na igreja lá, fomos para o monte, e lá Deus, você está sensível a isso, daí, a voz de Deus. Nós estávamos orando no monte, eu, irmão Zé Wilson e mais outro irmão, e Deus falou assim, olha, traz as metas de vocês para cá. Eu falei, irmãos, a partir de hoje, nós vamos levantar 12 sábados. Durante os 12 sábados, nós vamos estar trazendo nossas metas do ano para esse monte. E aí eu fui, anunciei lá na igreja, irmãos, no primeiro dia, a minha mulher aqui, ó, só andava o joelho doendo, os ossos quebrando, se arrastando, irmãos. Ela falou, eu não vou conseguir subir no monte. Eu digo, nós vamos. Lá Jesus vai te curar. Lá no monte Jesus vai te curar. Irmãos, no primeiro dia, veio aquele fogo da sarça naquele monte. E hoje está aqui a minha esposa. Vem aqui dar o testemunho aqui. Coisa mais linda, né? Vamos aplaudir ela. Diga comigo, na minha casa precisa ter fé. Amém? Diga, na minha casa precisa ter fé. Graças e paz, irmãos. Estou falando. Estou falando. Há muito tempos atrás, eu passo no ortopedista. Ele falou que desde os meus 11 anos eu tenho um desvio na minha coluna. Era desvio, minha coluna bem torta. E por isso eu sentia crises de dor. Tinha vezes que o médico passava 12 injeções para mim tomar contínuo, mas a injeção ela mexia com a minha pressão. Uma vez eu fui parar no hospital, muito mal, com a pressão descontrolada, tive que ficar internada. O médico, na hora que eu cheguei lá, o médico já me internou, já passou os medicamentos para ir, a pressão não voltava. Eu sei que eu fiquei um bom tempo internada. E procurava de todas as maneiras medicamentos para não tomar o remédio, porque não podia tomar as injeções que o médico passava, que dava esse problema, né? Passava a dor, mas atacava a pressão. E eu tenho uma irmã também que ela sofria com o mesmo problema e teve que fazer cirurgia. Aí o Cleiton falou assim, será que você vai ter que fazer cirurgia também? Porque já estava, meu joelho já estava inchando muito
E esse dia que ele falou do monte, eu chorei o dia todo mesmo, não aguentava. Ele me deu o remédio, comprimido, não passava. Aí foi no momento que eu falei, eu não aguento mais de dor. Isso foi na sexta. Quando foi no sábado, pela manhã, eu não aguentava mais, já passei a madrugada todinha chorando. Era de 2 em 2 horas, eu tinha que tomar um comprimido. E quando foi umas 8 horas da manhã, eu falei assim, me leva na farmácia que eu não aguento mais, porque tem uma mulher que trabalha, é dona de uma farmácia, e ela é enfermeira. E ela sabia o remédio que eu tomava para não atacar a pressão. Esse dia, acho que ela me deu uma Bezetacil, né? E eu tomei essa Bezetacil, passei o dia, a Bezetacil, já estava, era a dor da Bezetacil já. Aí eu sei que eu passei o dia ainda mancando, o joelho bem inchado, e eu querendo ir para o monte. Eu falei, será que eu vou conseguir? Não, porque lá é bem alto mesmo. A gente chega lá mesmo com a língua para fora. E quando eu cheguei lá, foi um mover muito grande. Alguns irmãos batizados falando em línguas, outros e eu só orando e chorando a Deus, pedindo minha cura, que eu não aguentava mais aquela dor. Digo, eu não vou aguentar viver nessa situação. E eu desci, graças a Deus, até hoje. Né? Não senti mais nada. E o médico disse que eu tinha que fazer exercício, né? Eu tinha que fazer exercício direto, porque se eu pudesse fazer de domingo a domingo, eu podia, porque na academia você ativa, né, os nervos, e para mim não estar sentindo dor. E graças a Deus, eu não sinto mais dor, fui curada. Aleluia. Amém? Aplauda o Senhor mais forte. Diga glória a Deus. Dá um brado de vitória, diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Fé. Você não pode deixar a sua casa, né, perder a fé, sua família perder a fé. Alguém tem que se levantar. E Deus está dizendo para você, eu sou o Deus de Abraão. Eu que vou te ajudar. Eu vou usar a tua fé para promover os milagres de Deus na tua casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, Deus falou para Moisés, Moisés, é a fé, nós vamos tirar aquele povo. E Moisés creu, irmãos. Aqueles milagres no Egito aconteceu por causa da fé de Moisés. Por causa da fé de Moisés. Moisés, ele teve essa experiência com Deus. E aí, você tem usado sua fé? A partir de hoje, você vai mudar a tua postura. Sabe? Você primeiro busca o Deus, o Senhor dos Exércitos. O Deus que pode todas as coisas. Sabe? Põe tua fé, a gente põe... Irmãos, a gente coloca a nossa fé em homens, pessoas, não o melhor médico, não o melhor cirurgião, melhor isso, melhor... Irmãos, o melhor é Deus para a minha vida e para a tua vida, amém, igreja? Ele é o melhor. Então, antes de tudo, a primeira porta que nós temos que bater é a porta do céu. Senhor, estou aqui, esquece de mim não, Deus. Se a tua família está lá, todo mundo incrédulo, perdendo a fé, desanimando... Ei, começa a fazer culto, levanta a tua voz ali dentro e diz, Satanás, quem governa aqui é Jesus Cristo por meio da minha fé. Aqui o governo, o império não é o das trevas, e sim o do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Usa a tua fé, começa a proclamar Cristo ali naquela casa. As pessoas estão duvidando da tua fé, sabe, não vai discutir com elas não, vai entrar no teu quarto, ora e profetiza, determina o que o Senhor vai fazer na tua casa, irmãos, o que o Senhor vai fazer na tua vida. Você é o sacerdote da tua casa. Usa a sua fé. Deus levantou, foi você. Você vai deixar o inimigo prevalecer, você vai deixar o inimigo roubar a semente que está dentro de ti, roubar a tua fé, não faça isso não. Você vai deixar os problemas, doença, né? Você vem para a igreja, né, num comodismo tão grande, não, você tem que sair da sua casa, criar uma expectativa, dizer, eu vou buscar a minha bênção naquele lugar, ali é onde eu vou me encontrar com o Senhor, ali é onde eu vou estar ouvindo a voz do meu Deus, ali é onde eu vou adorar o Senhor, e o meu Senhor vai me ouvir, aleluia. É assim que a gente tem que sair da nossa casa, meu irmão. Eu falo direto, irmão, não venha da sua casa para cá, né, como algo natural da tua vida. É algo único para mim e para você, é um dia onde que Deus pode mudar a tua história. Ali Moisés teve um culto diante do Senhor, ele sentiu a presença de Deus, ele viu o milagre de Deus e ele, sabe o que, irmãos? Ele ouviu a voz de Deus.
Um culto é isso. Você tem que fazer o quê? Ver as bênçãos de Deus. Isso aqui foi um milagre que Deus fez na vida da minha mulher. E às vezes que eu estava dormindo, ela pegava minha mão e colocava nas pernas dela assim. E eu roncando lá. Na mente dela eu estava orando, né? Aí eu falei, não, esse negócio, vamos subir no monte, porque lá está a tua cura. E ela creu na palavra. Então, você tem que crer na palavra, meus irmãos. Usa a sua fé. Deus, Ele existe, Ele está aqui para te honrar, para te abençoar, em nome de Jesus. Não confie no teu salário, não confie, sabe, nos teus recursos financeiros, não, no teu intelecto. Confie em Deus, acredita nele, que Ele vai te honrar, em nome de Jesus, amém? Todas as vezes que você usar a sua fé, Deus nunca vai te decepcionar. Todas as vezes, todas as vezes. A questão é que nós não estamos usando ela, né? O problema está aí. A igreja está deixando de usar a fé para viver o natural. Mas hoje nós vamos dar um tapa na cara do diabo. Se você chegou enfermo aqui, você vai sair curado em nome de Jesus. Se você chegou assim com as chamazinhas só fumegando, hoje ela vai sair daqui acesa. Tocha de fogo vai brotar dentro de ti em nome de Jesus. Uma alegria tremenda do céu vai vir na tua vida, aleluia. Porque o Deus de Abraão está nesse lugar. E ele continua, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Fala com o Deus de Isaac. Mais alto, o Deus de Isaac. Quem foi Isaac, né, pastor? A família tem que ter fé. Na família também, alguém tem que ser ousado, né? Tem que ser ousado. Tem que levantar a cabeça, cair para cima, dar os passos. Irmão, não importa. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, não temas, o Senhor é contigo. Veio uma crise de fome. Isaac falou assim, rapaz, eu não vou morrer aqui sozinho, não. Eu vou descer para o Egito. A Bíblia diz que Isaac, no meio daquela crise, abandonou sua terra e ia descendo para o Egito e, no caminho, ele ouviu a voz de Deus. Falou, Isaac, não desça para o Egito, não. Volta para aquela terra e semeia, Isaac. Semeia naquela terra de fome. Olha que coisa, irmão. Ousadia. Fala comigo, ousadia. E isso tem sido também uma barreira grande na vida dos crentes. A falta de ousadia. A gente fala muitas coisas, mas as nossas ações são poucas. O que mostra que você é uma pessoa ousada é quando você começa, é pelas suas atitudes, pelas suas ações, que mostra que você tem ousadia. Mostra que você vai longe, você vai crescer. Você não fica, né, medindo, olhando para a crise, olhando para o problema, olhando para a terra que não chove nela. Deus, Ele quer que você seja uma pessoa ousada dentro da palavra dEle, na direção dEle. Porque hoje é assim, a Bíblia fala dos profetas que falam do coração, né? Ele não fala do que vem da palavra, ele fala o que está no coração dele. Mas você ser uma pessoa ousada, você vai convencer Deus a trabalhar por você. Por exemplo, o caso de Davi ali, irmãos. Foi questão mesmo de ousadia ou não, diante daquele gigante? Sim ou não? Foi. Todo mundo não estava fugindo dele, daquele gigante, das ameaças. Davi falou assim, cara ousado, ó. Quem é? O que é que o rei está oferecendo aí? Isaac falou assim, olhando para aquela situação, rapaz, eu não vou semear numa terra dessa aqui, eu vou perder minha semente, eu vou perder meus bens aqui, eu vou perder meu tempo aqui. Deus falou, semeia. Ele foi ousado, ele semeou. Aonde ninguém poderia plantar, onde ninguém acreditava, ele foi lá e creu. Ó. Ele agiu. Ele não ficou esperando a chuva cair para ele plantar. Ele plantou crendo. E a chuva veio. Na terra dele, a bênção veio. Então, quando você começa a ouvir a palavra de Deus e começa a obedecer, as coisas de Deus começam também a fazer acontecer na tua vida. A Bíblia diz que a ousadia de Isaac foi grande. Então, uma família, para crescer, ela tem que ser ousada. Pega aí, negão. Apresentei a mulher, agora vou apresentar o primeiro primogênito, né? Negão bonito. Ousado.
O Cleison, ele é um menino ousado, assim, na questão das coisas de Deus. Ele não mede esforço para servir a Deus, para crescer na vida. Um dia eu falei para ele assim, tu quer sair daqui, desse Maranhão, e estudar fora? Ele falou, eu quero. Mas lá ele tinha tudo, ele tinha uma janta, ele tinha um quarto dele, ele tinha o computador dele, ele tinha tudo dentro de casa. Mas ele precisou ser usado para crescer na vida. Amém, igreja? Talvez lá ele poderia se formar, ele poderia ser... Ou então ele poderia dizer, não, tá bom onde eu estou aqui, na casa de meu pai, de minha maninha, tudo certinho, né? Não, tu quer ir, Cleiton? Quero. Chegou aqui, né? Deus abençoa a vida dele aí através do pastor André, do pastor Paulo, pastores. E eu vejo a cada ano que eu venho aqui, cada vez que eu venho aqui, eu vejo o crescimento na vida do meu filho. Falei, vou comprar um carro para ti. Irmãos, você pensa que eu dei um carro para ele todo? Eu digo, tu vai pagar o teu carro. Eu lancei o desafio, ele falou, eu quero. Né? E aí, irmãos, tá aí, hoje nós estávamos fazendo as contas, né? 4 anos, já pagou 3 anos, está faltando 9 parcelas do carro dele. Né? Mas eu poderia dizer assim, não, filho, eu vou te abençoar aqui com esse carro. Não, tu vai assumir esse carro? Assumo. Então, todos os desafios que foi colocado na vida do Cleison, ele venceu, ele está vencendo. Ou seja, ousadia. Amém, igreja? Quer falar da ousadia? Paz e graça, igreja. Dizendo que isso aqui não está combinado não, tá? Assim, quando eu cheguei aqui, tinha uma proposta de emprego, né? Só que, quando eu cheguei, acabou que não deu certo. E aí, muitas coisas aconteceram, acabei trabalhando na diária durante algum tempo. E aí, através da vida do Josué, Deus tocou no coração dele, eu fui chamado para trabalhar numa empresa. E quando eu cheguei lá, eu já tinha começado minha faculdade, acho que eu tinha uns 6 meses de faculdade e 4 de trabalho, né? E eu precisava de um computador para mim conseguir fazer a programação da faculdade, porque eu tinha um e já não estava mais aguentando, né? O computador esquentava, travava, parava de funcionar. E aí Deus tocou no meu coração e falou assim, fala com o teu chefe, pede um computador e trabalha e paga. E aí eu tentei conversar com o pai ainda, a gente tentou correr atrás de um computador, não conseguiu. Felizmente a gente não tinha crédito suficiente para comprar um computador que desse certo para programar, né? E aí eu decidi falar com o meu chefe um dia que ele estivesse aí. Esperei o dia e fui orando da saída de casa até na porta da empresa. Aí, quando eu cheguei, ele já estava lá. Aí pedi uma oportunidade para conversar com ele. E aí ele falou, né? Chamou a gente para uma sala e perguntou o que eu queria. Aí eu falei, contei a situação toda, falei que eu tinha corrido atrás de crédito para comprar um computador e não consegui. E aí ele falou assim, qual computador que você quer? Aí o amigo do José tinha um computador que ele estava vendendo, né? Eu falei, então eu quero um computador assim, um amigo do meu amigo está vendendo, ele bateu na mesa, vamos comprar um computador novo. Aí eu falei, amém. Aí ele perguntou, qual faculdade tu faz? Aí eu falei, né, desenvolvimento de sistema e tal. Eu falei assim, então a partir de hoje também a gente vai pagar a sua faculdade. E aí Deus tocou no coração dele, eu cheguei lá, comprei o computador que eu queria, recebi a promoção que eu queria, conquistei a minha faculdade, a empresa pagou toda, e foi através de ousadia mesmo. Foi metendo as caras, falando a verdade e confiando em Deus. E deu tudo certo. Glória a Deus. Então, numa família precisa ter, primeiro, o que, irmãos? O que, igreja? E segundo? Ousadia. Família ousada, ela cresce, né? Ela vai longe, Deus honra. Então, não espera chover na terra para você plantar. Faz a chuva vir, depois da tua semente. Amém, igreja? Deus, quando Ele vê você, rapaz, esse cara é ousado, ele creu. Ele é ousado, vai dar certo. Então, Deus jamais vai te abandonar pela sua ousadia. Tem que ser, irmãos, a gente tem que ser cara de pau. Sem vergonha, né, pai? Não tem que ter vergonha. Rapaz, Deus provoca, Deus apresenta para nós a oportunidade, vai lá.
Aí a gente fica, meu Deus, será se eu vou receber ou não? Meu Deus, o não você já tem. O não nós já temos, agora nós vamos provocar o sim de Deus na nossa vida. E é por meio da nossa... Irmãos, a Bíblia fala que Isaac semeou naquela terra. E de cada semente, ele colhia o quê? 100. Então a ousadia, ela traz multiplicação de Deus na tua vida. Olha para o seu irmão, diga para ele, a ousadia, diga, a sua ousadia vai trazer a multiplicação de Deus na tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia, vai trazer a multiplicação. Precisa ver isso na nossa vida, irmãos. Isso é viver o sobrenatural de Deus. Quando a Bíblia fala que os últimos são os primeiros, é porque os caras são ousados mesmo. Chega lá e vai. Eu achei, meu Deus, eu cheguei aqui, estou tanto tempo aqui na igreja, né? O que eu vou fazer da vida? Não. Tem que ser ousado, a gente tem que ter, né, coragem para fazer as coisas. E outra, para nós concluir, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quem foi Jacó, né? A gente conhece a história de Jacó, né? Jacó foi um homem que sempre teve ambição de crescimento. Quem quer crescer aqui, diga glória a Deus. Desde o ventre, ele teve ambição. Numa família, precisa haver ambição espiritual, irmão. A pessoa quer crescer, mas não tem ambição. A pessoa se alegra com o testemunho dos outros, mas ela não tem o testemunho. Tem que ter ambição. Se você não ser uma pessoa ambiciosa espiritualmente, dificilmente você vai ver as bênçãos de Deus na tua vida. Você vai ver o agir de Deus na tua casa. Jacó, desde o ventre, ele falou, eu quero ser o primeiro, rapaz. Desde o interior, a Bíblia fala que ele vinha lutando com seu irmão, né, querendo ser o primeiro. Numa oportunidade que ele teve, ele falou assim, ele não pediu prata, ele não pediu ouro, ele não pediu ouro, ele falou, não, eu quero a primogenitura. E ele foi lá e recebeu. Irmãos, as bênçãos do avô dele, ele recolheu todas. As bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão, veio todas sobre Jacó. As bênçãos que estavam sobre Isaac, veio todas sobre Jacó. E as bênçãos do nosso Pai, do Todo-Poderoso, ela está para mim e para você nesta noite. Amém, igreja? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jacó foi um homem que conquistou muito. Jacó foi um homem que conquistou, né, o seu nome é uma nação. Ele conquistou território. Ele conquistou bênçãos. Quando Isaac veio, estendeu a mão sobre ele. Todas as bênçãos do seu avô, as bênçãos do seu pai veio sobre ele. Então, o nosso Deus, irmãos, Ele quer manter a nossa família abençoada. E para nós concluir, Salmo 128, por favor. Salmos 128. Se põe de pé, por favor. Queria chamar os meninos do louvor aqui, para nós. Aleluia. Pode vir, Tamires. Salmo 128, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, olha. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho e será feliz e próspero. Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como o broto de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião para que contemple a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E que alcance a felicidade dos filhos dos teus filhos e veja a paz sobre Israel. Amém? Diga glória a Deus. Deus tem bênção para você aqui nesse lugar. Hoje nós vamos despertar essa fé que está adormecida. Hoje nós vamos reacender essa chama que está fumegando. Hoje